Isso aí, a partir de agora nós estamos gravando. Deixa eu achar aqui a outra câmera. Isso aí, boa noite para todo mundo. Boa noite, Júnior. Já Boa falou noite. aí, né? Vamos fazer uma oração então para a gente começar, né? Muito bom a gente estar aqui. Eu tenho certeza que se nós estamos aqui hoje é porque existe um propósito, um plano de Deus para isso, né? E Deus fez um convite para nós estarmos aqui e nós aceitamos. Então vamos orar, vamos agradecer por esse momento aqui. Vamos orar então. Querido Deus, queremos agradecer, Senhor, por esse dia, por esse grande privilégio que nós temos, Senhor, de aprender mais da Sua palavra, de entender um pouquinho mais do Senhor e aprender mais do Seu amor, da Sua misericórdia, Pai. A gente sabe que a gente não é digno, que naturalmente nós somos pecadores e não há nada de bom em nós, Senhor. Muitas vezes a gente é que se ilude achando que tem algo bom no ser humano naturalmente, mas não tem, Senhor. E nós queremos hoje reconhecer, Pai, quem nós somos e reconhecer tudo que o Senhor é, Pai. O Senhor é poderoso, o Senhor domina e o Senhor criou e sustenta todas as coisas, mas o Senhor também é um Pai de amor que cuida dos seus filhinhos, Pai. Hoje nós vamos estudar sobre um tema muito importante. Pedimos ao seu Santo Espírito, Senhor, venha ser o professor aqui nesse momento. Em nome de Jesus é que te pedimos. Amém. Tudo bem. Quem entrou aí? Nick? Ah, oi, Nicolas, tudo bem? Chegou aí, que nem o pessoal diz na hora do amém. Tudo bem, Nicolas? Muito bem. Vamos lá, então. Vamos começar. Hoje o tema... Vocês conseguem me ouvir bem, pessoal? Dá para ouvir bem? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá bom. Muito bem, então vamos lá. Hoje o tema é um tema muito interessante, né? Jesus e a salvação. Algumas pessoas se perguntam assim, tá, mas eu preciso ser salvo do quê, né? Salvo do quê, né? E na verdade, existe hoje, como sempre a gente vê, mas cada vez mais a gente vê que as pessoas não têm paz. Tem muitas pessoas que não têm esperança. Uma vez perguntaram para um homem muito rico, né? Um homem que tinha tudo que alguém pode sonhar, né? Dono de um grande banco. Perguntaram para ele assim se tinha alguma coisa que ele não tinha ainda, que ele gostaria muito de ter, porque era um homem muito rico, né? E aí aquele homem disse que sim. E aí o entrevistador ficou um pouco intrigado e perguntou o que é, né? Imagina uma pessoa que tem tudo o que quer nessa vida em relação a bens materiais. O que é então? E aquele homem respondeu, sabe o quê? O que vocês acham que ele respondeu? Querem chutar? Sabe o que ele respondeu? Que o que faltava para ele é paz de espírito. Já pensou? Paz, né? Paz. E é muito interessante, né? Jesus ele disse assim, ó, João 14:27. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado com o medo. João 14:27. Então Jesus ele disse que a paz que ele dá para nós é uma paz diferente, né? É uma paz que não entra na cabeça do ser humano porque é uma paz diferente, não é uma paz que a sensação de segurança nos bens materiais, no poder, na riqueza, na notoriedade, né? Hoje as pessoas gostam muito de ficar famoso ali, TikTok, YouTube. Não que haja errado nisso, né? Haja erro nisso. É que tem pessoas que viralizam com porcaria, né? Produzindo conteúdo ruim. Mas tem muitas pessoas que produzem um conteúdo bom, né? A questão não é essa. A questão é que nada disso tem poder de trazer a verdadeira paz, não é? E hoje nós vamos estudar um tema muito importante, que é, deixa eu só passar aqui. O gatinho aqui tá fazendo.
Ficou mudo, Marquinhos, ficou mudo. Ficou mudo. Aí, voltou. Voltou. Então, a salvação, né, que é o assunto que nós vamos estudar hoje, é algo muito complexo, muito interessante. Às vezes a gente tem muitas dúvidas na cabeça sobre esse tema, né? E ao longo do estudo vocês vão ver que tem muita coisa a ser estudado sobre esse assunto, né? Muita coisa boa. Então vamos lá. O primeiro texto está lá em Lucas 15, 3 a 7. Lucas 15, o verso 3 ao 7. Vamos abrir aqui para a gente ler? Lucas, o 15, do 3 ao 7. Na página aí na Bíblia do Nicolas, que é a mesma que a minha, tá na página 975. Lucas 15, do 3 ao 7, né? Que nós vamos ler aqui, para começar. Acharam aí? Sem pressa, tá? Lucas 15, do 3 ao 7. Alguém achou aí e quer ler pra gente? Eu vou ler aqui então, tá? Ó, o verso 3 diz assim, ó. Então Jesus lhes contou esta parábola. Verso 4. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até que a encontre? Verso 5. E, quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Verso 6. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. 7. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então veja que interessante esse texto, né? Compara a gente com uma ovelha, né? Na verdade, essa é uma parábola, e a parábola nada mais é do que uma metáfora, ou seja, uma ilustração para ilustrar verdades além do contexto aqui, né? Mais literal. Então, a ovelha que se perdeu, e essa ovelha representa nós, né? É interessante que a ovelha, vocês podem até ver na foto, quem nunca viu, acho difícil, todo mundo já viu, mas a ovelha é um animal muito indefeso e muito frágil. É um animal que, se fica sozinho do bando, facilmente ele morre. Não somente porque é um animal frágil, indefeso em relação aos predadores, mas também porque ele é um animal com a estrutura corporal muito frágil. Então ele não aguenta muita coisa. É um animal, muitas pessoas dizem até que ele depende do ser humano para viver. Porque se chegar um momento que o pelo cresça muito, num nível assim que o animal não consegue mal respirar direito, né? O pelo cresce tanto que, enfim. Então, não foi à toa que foi escolhida a ovelha. A ovelha foi escolhida justamente para representar a mim e a você, né? Na figura da ovelhinha que dispersa, se distraiu e se perdeu, se distraiu com outras coisas e se perdeu do pastor, que é o cuidador das ovelhas, né? E aí essa ovelhinha, ela vai embora, ela se perde, e o pastor, sabendo que ela é indefesa e frágil, o que ele faz? Ele vai atrás, porque ele sabe que a ovelha tem pouco tempo de vida longe dele, não é? E aí ele vai atrás e ele procura até achar aquela ovelha. E quando ele acha, ele faz uma grande festa porque achou uma ovelha. Veja que o texto fala que ele tinha 99, mas a uma ovelha traz grande alegria para ele. E esse texto, né, essa parábola, ela representa o amor de Deus por nós. Nós achamos que a gente consegue fazer as coisas do nosso jeito, a gente acha que sabe o que faz, a gente é aquela ovelha que se dispersa,
está prestando atenção em outras coisas, quando vai ver, se perdeu do bom pastor, se perdeu de Jesus, está longe de Deus. E Deus sabe que pouco tempo nos resta longe dele, porque a destruição é um caminho infadável, né? É um caminho, a pessoa está se destruindo lentamente longe dele. Por isso que ele vai ao encontro, né? E hoje nós vamos responder aqui algumas perguntas, então. Então, pelo nosso tempo aqui, vamos ler essa primeira pergunta. Aqui na tela tem um texto aí, né? Qual é a consequência final do pecado? Alguém pode ler aí na tela? Em azul aí? Alguém quer ler? Pode ler? Pode. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Exatamente. Então, a consequência final do pecado é a morte. Tanto é, Romanos 6:23, que é um texto que está um pouquinho depois desse, também diz assim: o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência do pecado é a morte. Né? Eu acho que eu já falei isso, não sei se eu usei essa ilustração, mas aqui vocês estão vendo o meu celular aqui, né? Esse celular aqui, ó, ele tá ligado. Se eu não tiver energia elétrica, ele não funciona. Não funciona. Eu preciso de uma bateria, alguma coisa que carregue ele. Hoje a gente tem carregador portátil, não é verdade? Mas o fato é, sem energia elétrica, ele não funciona. E o ser humano sem Deus, ele não vive eternamente. Tá certo? Aí até alguns perguntam, né? Depois do pecado, por que que o homem não morreu imediatamente? Eu já cheguei a falar isso alguma vez aqui, que eu tô, acho que me recordando que eu já comentei isso. Por que que o ser humano não... Já, né? Já, é porque eu dou esse estudo para algumas pessoas, então, então o ser humano não morreu imediatamente porque Deus deu a chance para eles se arrependerem, né? Então isso é muito importante a gente entender, né? Deus deu a chance para eles se arrependerem. Por isso que ele não morreu imediatamente, né? Deus deu uma vida aí para a gente escolher o caminho certo. Então, a consequência final do pecado é a morte. Muito bem. Vamos abrir esse texto aqui, que está em Jeremias 2:22. Vamos abrir esse. Jeremias, capítulo 2:22. Vamos abrir aí na nossa Bíblia. Esperar vocês abrirem. Acharam aí? Jeremias, capítulo 2, o verso 22. Alguém achou aí? Quer ler? Vou ler. Pode ler. Mesmo que você se lavasse com muito sabão, com sabão bem forte, eu ainda poderia ver a mancha da sua culpa. Exatamente. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Isso. É interessante que a Bíblia tem alguns textos que eles mostram bem claramente para a gente entender e não ter dúvida, né? Então, veja bem, o salitre aí era um produto de limpeza muito forte, como se fosse uma cândida hoje em dia, né? Sabão a gente sabe o que é. Ainda que a pessoa se lavasse, ou seja, fizesse todo o esforço, a sujeira do pecado continua. Tem um outro texto que eu gosto muito também, que está em Jeremias 13:23, que ele também ilustra muito bem isso, né? A natureza perene, a natureza permanente do pecado.
De forma natural, o pecado é algo que a gente não consegue se livrar. Jeremias 13, 23. Alguém pode abrir e ler aí? 13, 23. Texto muito interessante. Alguém achou aí, quer ler? É 13:23. Isso. Por acaso, um homem preto pode mudar a cor da sua pele ou um leopardo tirar as suas manchas? Se isso fosse possível, vocês que só sabem fazer o mal, também poderiam aprender a fazer o bem. Então, você vê aí que nenhuma pessoa consegue mudar a cor da pele, independente da cor que seja, não tem como. E também um leopardo não consegue tirar a mancha da pelagem dele. Assim também a gente não consegue fazer o bem acostumados a fazer o mal. Aí uma pessoa pode falar assim, tá, mas tem pessoas que são cristãs e elas fazem o bem e elas rejeitam a Deus, né? Aí nós vamos falar disso daqui a pouco, né? Mas é um ponto aqui que é possível eu fazer o bem com a intenção errada. Deu a perceber? É possível eu fazer a coisa certa com a intenção errada. Fazer algo não quer dizer que meu coração está puro, que a minha intenção é pura. Deu para entender? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, algum comentário? Nicolas está quietinho hoje, Nicolas. O que aconteceu? Não jantou, né? Hoje foi só um lanchinho, não comeu nada hoje? É. Abra a câmera, abra o microfone aí, abençoado. Quiser falar, pode falar, viu? Fica à vontade, tá bom? Então, o que acontece? Não tem o que o ser humano fazer, né? A gente leu dois textos, né, que são duas comparações. Olha, você pode se lavar o que for, você pode querer mudar a cor da pele, você pode querer mudar a cor do leopardo, não consegue. Assim também não é possível o ser humano resolver o problema do pecado. Algumas pessoas chegam ao limite de fazer assim, ó. Quem nunca, né? A pessoa fala assim, ó, é uma balança, né? Eu fiz um pouquinho de coisa ruim, então eu tenho que fazer uma coisa boa também para o quê? Equilibrar. Não adianta. Não adianta. Então, o problema do pecado a gente não consegue resolver. Tudo bem até aqui? Problema do pecado não é tendo bom comportamento, não é estudando, não é fazendo um doutorado, um mestrado, não é sendo uma pessoa famosa, não é doando a minha casa, doando todos os meus bens que eu vou resolver o problema do pecado. Não vai, esquece. Não vai. Salmo 51:5, ele diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Quer dizer, eu já nasci como um pecador. Já viu aquele meme, aquela frase? Aceita que dói menos? Já viram? Já viram falar isso aí? Aceita que dói menos. Nós somos pecadores e não há nada que eu e você possamos fazer para mudar isso. Não tem. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tá, mas então não tem solução, então? Qual é a solução? Qual é a solução, Nicolas? Nicolas tá aí mordendo lá para não falar, para falar, aliás. Qual é a solução, Nicolas? Se a gente não consegue resolver o problema do pecado, qual que é a solução? O que que você acha? Você vai falar? Ele deu uma. Vai falar, Nicolas? Não sei se ele travou aí. Quer falar alguma coisa, Júnior? Qual que é a solução para o problema do pecado? Pode falar, Nicolas. Você tá ativando e desativando o microfone aí, não dá para ouvir. Pode falar, Júnior.
Vocês estão pensativos, né? Estão pensando. Vamos. Porque se não tem solução para o problema do pecado, o que que nós estamos fazendo aqui então? Não tem solução para o mundo, né? Aí que está o grande ponto. Vamos continuar então. Não tem como você resolver. Não tem. Então vamos lá. Como Deus então resolveu? Já que eu não tenho como fazer algo, o Júnior não tem como fazer algo, ninguém tem como fazer algo para se livrar do problema do pecado, como que Deus resolveu, né? Vamos abrir então na nossa Bíblia, em Romanos, capítulo 5, o verso 17 ao 19. Você vê que aí já deu spoiler, né? Confira. Você que está em casa, que vai assistir depois, confira. Pega a sua Bíblia e leia. Leia a Bíblia. Faz total diferença. Romanos, capítulo 5, o verso 17 ao 19, então. Romanos 5, 17 ao 19. Vai logo. Eu tirei um podre, você não tá vendo, não? Vamos fazer assim nesse, ó. Cada um lê um verso. O Nicolas deu 17, eu leio 18 e o Júnior 19. Achou aí, Nicolas? Fala pra ele que seu irmão tá com a Bíblia. O meu irmão tá com a minha Bíblia, não tem como eu ler. Tranquilo então, eu leio aqui. Fica tranquilo, tá bom? Ó, verso 17 diz assim, ó. Romanos 5. Se a morte... Escuta aí então, Nicolas. Presta atenção então. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só... Achou aí, Júnior? Não perguntei. Você achou? Vocês estão quietinhos hoje, hein? Bom, eu vou ler aqui então, tá bom? Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu tô lendo o verso 17. Acharam aí? Verso 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos, para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esse texto, ele é um resumo, né, do que Deus fez por nós. Então, o que Deus fez por nós? Será que ele enviou o seu filho, mudou a lei ou ignorou o mal, né? O texto diz que ele enviou o seu filho. Então, veja, é uma troca, né? Eu gosto muito de usar esse exemplo, porque é um exemplo meio besta, mas para mim faz sentido. Então, se para você não fizer sentido, me desculpa, tá? Para mim faz sentido. Esse exemplo meio besta que eu vou usar. Imagina, todo mundo aqui gosta de pizza? Pizza, né? Pizza. Eu nunca vi uma pessoa que não gosta de pizza, tá? Às vezes é um italiano, ele não gosta da pizza brasileira, mas pizza todo mundo gosta, né? Mas, veja bem, imagina que o cara ali da pizzaria, uma pizzaria qualquer aí, ele fala assim, ó, uma pizzaria que eu compro, mas não compro sempre. Ele liga e fala assim, olha, Júnior, olha, ô Nicolas, ô Marcos, eu tô ligando aqui porque você ganhou num sorteio, você ganhou 3 anos de pizza grátis. Quantas pizzas você quiser comer? Tem uns que fizeram até assim, né, ó. Eu vi aí, ó, né? 3 anos de pizza grátis, quantas pizzas você quiser comer. Aí a pessoa, oh, que legal, que não sei o quê. Quem é que tá falando? É o João aqui, o dono da pizzaria. É o João? É o João. Não, então não quero não. Mas não quer o quê? Não quero a pizza, não quero nada. Mas por que você não quer? Não, porque eu não gosto de você. Não quero, vai sair pra lá, eu não quero, né? Eu não tô afim, não.
Eu não gosto de vocês aí, não. E aí, já despede. Já desliga o telefone. Aí, imagina a pessoa que tá do lado. Quem era? Ah, é o fulano. Você vai explicar a pessoa. Ah, é a pizza grátis. Aí, quando que ele vai trazer a primeira? Fala, não, não vai trazer, porque eu recusei. É? Eu recusei, eu não quis. A pessoa, por que você não quis? Ah, porque eu não gosto de fulano. Aí inventa um outro motivo besta lá. Eu não, porque eu, por causa disso, por causa daquilo, né? Parece na nossa cabeça ilógico, né? Porque se você não gosta de pizza, você pode receber e vender depois, né? É, mas veja bem, isso é semelhante, claro que é um exemplo muito bobinho, mas é semelhante ao que nós fazemos com Deus quando não aceitamos a salvação que ele nos dá. Porque veja, não é de graça. Alguém teve que pagar para você receber. Alguém teve que pagar do próprio bolso e não foi barato. Custou sangue, custou sofrimento. Alguém já viu aquele filme lá, Paixão de Cristo? Alguém já viu? Já viu, né? Aquele filme, eu acredito que não chega nem perto do que Jesus passou, porque a dor dele, além de ser física, foi emocional. A cruz geralmente durava dias. Jesus morreu em 3 horas pendurado na cruz. Talvez o seu coração tenha explodido, ou coisa do tipo. O que nós sabemos é que ele morreu muito rápido, porque ele não aguentou a angústia de estar separado de Deus. A tal ponto que ele disse na cruz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava ali fazendo uma troca. Ou seja, Nicolas, ou seja, Júnior e Marcos, ou você que está assistindo, a morte que era minha e sua, o sofrimento, ele tomou no lugar. Porque ele nos ama tanto que preferiu comer aqui o pão que o diabo amassou com ketchup, mostarda, vinagre e tudo que tem direito. Ele preferiu passar por tudo que ele passou do que passar a eternidade sem mim e sem você. Bonito, né? Forte. Então, Deus enviou o seu filho e foi literalmente uma troca. Alguém teve que pagar, assim como a pizza lá que eu falei, que entre aspas é grátis, mas a pessoa recusou, não é? Mas não foi de graça, porque alguém teve que pagar para fazer os ingredientes da pizza, teve que pagar. Então, assim também é a salvação. Foi cara, não é? E Deus resolveu dessa única forma. Não tinha outro jeito. Nós vamos falar daqui a pouco por que não teve outro jeito. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, algum comentário? Tudo bem? Então, como somos justificados e salvos? Vamos ler aqui na nossa Bíblia aqui, Efésios 2:8. Efésios capítulo 2, verso 8. Texto muito famoso, né? Muito conhecido aí por muita gente. Um texto que também nos ensina muito, né? Claro, esse tema, ele tá em toda a Bíblia, então você vai encontrar isso em toda a Bíblia, né? Coisas semelhantes a esse ensinamento que nós vamos ler aqui agora. O fato é, Efésios 2:8 é um texto muito importante. Todo mundo achou aí? Acharam? Pode ler, Júnior? Vou ler. Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Isso. O que a gente entende desse texto aí, então? Você quer comentar uma coisa? O que a gente entende dele? Não tem certo ou errado, não. Não estou aqui para aprender, tá? Sim. Oi, Simone, tudo bem? Tudo bem? É que eu estou meio ocupada aqui. Ah, fique em paz. Então, é que não importa as obras que você faça, também é importante, né? Ajudar as pessoas, aquelas pessoas que não têm, falar do amor de Cristo. Não importa as obras, a pessoa tem que fazer as obras, óbvio, mas mediante da graça de Deus que somos salvos, pela graça dele, né? Que se ele não quiser, como, assim, em termos, se ele não quiser, ele não faz, mas é pela graça dele mesmo que somos salvos. Verdade. Falou pouco, mas falou bonito.
Parabéns aí, obrigado pela contribuição. É isso mesmo, né? Se a gente for... Opa, sumiu aí na tela? Vocês estão Sumiu. vendo? Sumiu, né? Estranho. Vendo uma pantera. Deixa eu abrir aqui de novo. Tava dando uma... Pronto. Pronto, deixa eu abrir aqui de novo. Estão vendo agora a minha tela de novo? Estão vendo? Sim, sim. Tá, boa. Isso, então é interessante porque é por meio da graça, né? Então, olha só, o exemplo lá da pizza, né? Você vê que eu gosto de pizza, né? A pizza é de graça, você não pagou nada. Mas a graça não quer dizer que não foi pago, né? Nem tudo que é de graça não quer dizer que não tem um custo. Pelo contrário, para você receber algo de graça, alguém tem que pagar por aquilo, não é? Então, olha só importante. A salvação é um presente de Deus e um presente que nós não merecemos. Grava bem isso na sua cabeça. Eu e você, nós não merecemos a salvação. Não tem nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais ou me ame menos. Como assim, Marcos? É verdade. Então quer dizer que Deus não ama mais uma pessoa que é boazinha, que é obediente, que ama Ele? Não. Deus não ama menos uma pessoa que foi presa porque matou um estuprador? Não. Deus ama todos da mesma forma. Sabe por quê? Porque o amor de Deus não é condicional. O amor de Deus é incondicional. Diferente do meu e do seu amor, que quando a gente não está num dia bom, a gente já vira a cara pro outro e já fala algumas coisas que não deve. O amor de Deus, ele não muda. Por isso que isso é um grande erro e a gente faz muito isso. Eu me vejo fazendo isso, querendo ganhar o amor de Deus porque eu fiz algo. Não vai, porque não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Deus, ele não ama, a Bíblia diz. 1 João 4,8 diz que Deus, ele é amor. Olha só. Então, Deus, o que é, não muda. Deus, ele é amor o tempo todo. Por isso que ele nos dá a oportunidade de estar aqui hoje. Por isso que você que vê, que sente a sua vida toda errada, Deus está dando a oportunidade porque ele te ama e porque ele quer te resgatar, não é? Então isso é muito lindo, porque não se trata do que eu tenho dentro, mas se trata da transformação que Deus quer fazer na minha vida. Não se trata de quem eu sou, mas quem ele é. Por isso o texto é claro, porque pela graça vocês são salvos, por meio do quê? Por meio da fé. E não vem de vocês, é um dom de Deus, ou seja, é um presente, como nós falamos, né? Então a fé, olha só, o que é a graça? A graça é esse presente, a salvação foi dada de graça, não é? Não é merecido, é de graça. Assim como uma pessoa que ganhou 3 anos de pizza grátis, ela não mereceu, foi um sorteio, no exemplo que eu dei. Também a salvação ela é de graça. E o que é a fé, então? A fé é a mão pela qual eu obtenho essa salvação, né? Então, por exemplo, se eu falo assim, olha, eu tenho R$ 1 milhão, toma aqui. Você precisa pegar, não é? Hein, Nicolas? O PlayStation 5. Eu falo assim, ó, Nicolas, eu não tenho, tá? Mas suponhamos que eu tenho um PlayStation 5 aqui. Eu falo assim, ó, toma aqui. Se você pegar, você vai conseguir? Para você? Não, né? Não. Então, para você ter algo, primeiro você precisa falar assim, ó, peguei, é meu, tá aqui, ó, me apossei disso, isso aqui é meu, ó. A pessoa te dá e você recebe. A fé é isso. A fé é o meio pelo qual eu me aposso daquilo que Deus me deu. Porque Deus, ele não vai obrigar, né? Ô Nicolas, você já teve algum momento da sua vida que a mãe tá do lado aí, ela não vai deixar passar, viu? Sua mãe fala assim, vai comer isso aqui na lancheira lá e coloca lá e você tem que levar a força, né? Ou então
não gosta de verdura, não gosta não gosta de chuchu, e tem que comer aquele chuchu de qualquer jeito, né? Não como. Não come chuchu? Aí, ó. É outro enjoado, igual eu. Não... Eu como, mas não gosto muito, viu, Nicolas? Mas, enfim. Deus, ele não faz isso. Ele não obriga a gente a nada. Ele não obriga a gente a receber esse presente da salvação. Para isso, eu preciso da fé. Porque a fé é a mão pela qual eu recebo. Falo, Senhor, eu aceito a sua salvação. Isso é fé. Tudo bem até aqui? Algum comentário, alguma dúvida, alguma observação? Estamos caminhando para o encerramento já. Tudo bem até aqui? Um comentário? Dúvida? Não? Então tá bom, vamos continuar. Rapaz, só uma coisa que você estava falando do chuchu. É bom ver uma saladinha de chuchu, é muito bom, viu? Você tem que saber comer. Rapaz, eu vou falar para você, isso aí vamos deixar quieto. Não vamos caçar confusão aqui. É igual aquela história do coentro, né? O coentro, já viu? Tem gente que odeia coentro, né? Tem gente que ama, Sim, né? verdade. Até que eu vi uma pesquisa que fala que o coentro parece que tem uma substância que você sente o gosto diferente. Tem pessoas que têm determinado gene na genética dela que ela sente de um jeito, que é um gosto meio de sabão. E tem gente Sim. que sente o gosto normal. Então talvez o chuchu também seja, né? Eu vou É. falar pra você, ô negocinho sem graça, viu? Eu não gosto. Mas eu como, viu, ô Nicolas? Eu não gosto, mas eu como porque faz bem. Mas vamos continuar aqui, né? Qual é a condição para que nossos pecados sejam perdoados, né? Você pode ler para a gente, Nicolas, na tela mesmo? Consegue? Consigo. Vai na calmaria, sem pressa, tá bom? Correr não. Peraí. Arrepender. 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 Vos, Arrependei-vos. pois é convertei para que seja apagado Apagados, isso. Vossos pecados. Isso aí. Escuta, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refúgio pela presença do Senhor. Isso mesmo. Tempo do refrigério pela presença do Senhor. Muito bem. E o que esse texto quer dizer, né? Primeiro ele fala assim, ó, arrependei-vos, ou seja, arrependam-se e convertam-se para que sejam apagados os vossos o quê? Pecados. Então, qual que é a condição para que nossos pecados sejam perdoados? Qual que é a condição? Vocês sabem? Os pecados têm que ser deputados, né? Arrependimento, né? Arrependimento. Tereza, pode falar, Simone, desculpa. Simone, perdão. Pode falar, Simone. O arrependimento venha a conversão, né? Exato, exato. É interessante que a gente tem a tendência de olhar tudo para a gente, já percebeu? Que tudo é eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser uma pessoa melhor, tenho que ser um pai melhor, tenho que ser um marido melhor, tenho que ser um profissional melhor. Tudo é o eu, né? Você pega os livros de autoajuda, eles estão recheados de eu, né? Mas na verdade isso não tem valor nenhum. Sabe por quê? Porque se Deus não fizer uma transformação na nossa vida, o que nós estamos fazendo é passando uma maquiagem. Às vezes é até bem feita, mas não tem valor para mudar o que tem dentro, né? Se eu passar aqui uma maquiagem aqui, eu posso ficar até bonitão, né? Difícil, mas mas não muda o que eu sou por dentro. Posso parecer bem por fora, mas por dentro a coisa é diferente. Assim também, a gente não consegue mudar o que é dentro só
com bom comportamento, como eu já falei. Precisa de arrependimento, de conversão. E a gente olha muito para dentro da gente, né? Algumas pessoas falam assim: olha, procure a força que tem dentro de você. Olha para o seu, como é que é? É uns negócios aí de chakra interior, é uns negócios de força interior. Olha, o universo. Não tem Músculo, nada disso, amigo. Não tem, não força existe interior. força interior, né? Obrigado, Nico. Não existe isso, né? Você quer ver a força interior da humanidade? Liga o jornal aí para ver, né? Isso é em todo canto, tá? Tem pessoas que têm muito dinheiro roubando, fazendo tudo que não deve, e tem pessoas que não tem nada, enfim, tem pessoas que parecem boas, mas de fato não são. Porque o ser humano, naturalmente, ele é o quê? Ele é corrupto, né? E aí a gente tenta fazer a mudança, né? Qual é a condição para arrependimento? Não. Qual é a condição para que nossos pecados sejam perdoados? Arrependimento. Nossa, mas eu não estou arrependido da vida que eu levo, né? Aí a gente encontra Romanos 2,4. Depois você abre aí na sua Bíblia. Eu vou ler aqui pelo nosso tempo, né? Tá estourando aqui. Mas abra aí, anota aí, depois você lê Romanos 2,4. Romanos 2,4 ele diz assim, ó: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus que leva você ao arrependimento? Quer dizer, a gente precisa da atuação de Deus até para se arrepender, meu amigo, minha amiga. Não tem como a gente viver apartado disso. Não tem como eu me arrepender se Deus não trabalhar no meu coração. Então, muitas vezes, a gente sente aquela culpa. Nossa, eu estou fazendo um negócio errado. A gente fala: Deus não quer saber de mim, porque eu sou culpado. Muito pelo contrário, a culpa que nós sentimos é justamente o Espírito Santo falando: meu filho, eu não te criei para isso. Nicolas, Simone, Júnior, Marcos, eu não te criei para isso, meu filho. Eu não te criei para você estar passando por isso. Eu não te criei para você estar vivendo dessa maneira. Eu não te criei para você estar aí na sarjeta achando que está tudo bom. Eu não te criei para isso, meu filho. Eu te criei para a vida eterna, mas você está jogando fora. É por isso que serve a culpa, para nos lembrar que nós precisamos ser transformados. Então, só para a gente está caminhando para o encerramento aqui, qual é a condição para que nossos pecados sejam perdoados? Arrependimento. Então, eu permito que o Espírito Santo trabalhe em meu coração e ele fala: olha, meu filho, isso aqui não está legal. Meu filho, olha, isso aqui, você pode achar que não é nada, mas está me afastando de você. Você não está vendo. Mas a consequência desse pecado é a morte eterna. Eu sei que na hora que você faz é gostoso, mas ele traz consequências terríveis. Eu não quero isso para você. Eu morri para que você esteja comigo no céu. Então, se arrependa. Permita o trabalho que eu estou fazendo na sua vida. Porque, segundo a Bíblia, até de acordo com o texto que nós lemos aqui e tantos outros, o arrependimento é obra de Deus. Então, veja bem, a salvação é obra de Deus. O arrependimento é obra de Deus. O perdão é obra de Deus. A transformação é obra de Deus. Você fica pensando: e minha parte? A sua parte é aceitar. A sua parte é ter fé nisso e permitir que ele transforme. Não é? Então, o poder não é nosso para que os pecados sejam perdoados, para arrependimento, não é. Ele vem do Senhor, não é? E essa palavra aqui difícil, né? Refrigério, né? Ela significa o quê? Conforto, paz, né? Que é a próxima pergunta aí. Não sei se é essa a próxima, aliás. Então, como obter a liberdade da morte e da escravidão do pecado, né? Como, né? Esse texto que nós estamos aqui na tela, João 8, veja, eu não mandei para vocês aí no WhatsApp o PDF do estudo. Abre lá depois, hoje eu estudo 5, abre lá, lê os textos da Bíblia, né? Para fixar melhor, porque aqui a gente tem um tempo até curto, né? É menos de uma hora. Então, Romanos 8, 32 a 34 e o verso 51 que está aqui na tela, ele fala isso: olha, conhecereis a verdade vos libertará.
esse conhecimento da verdade, ele não é algo teórico, é algo principalmente prático também, né? O que adianta a pessoa conhecer, entrar no ouvido e sair pelo outro, né? O que adianta eu fazer um curso de encanador só na teoria, né? Aí eu falo assim, ô Júnior, vou usar sua casa como cobaia, vou trocar uns canos aí. Vai deixar, né? Porque meu conhecimento é só o quê? Teórico. Conhecimento teórico tem o seu valor, mas se for só isso, né? Não tem valor, né? Não tem valor. Então, como eu posso obter a liberdade da morte e da escravidão do pecado? Por meio da verdade, né? Quando a gente aceita ali a verdade de Deus, nós somos libertos, né? Até diz aqui, ó, conhecereis a verdade vos libertará, né? É Jesus dizendo, né? Responderam-lhe os judeus, né? Somos descendência de Abraão e nunca servimos, fomos escravos, né? De ninguém. Como você pode dizer, sereis livres? Respondeu Jesus, em verdade digo que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo, tá? A palavra aqui no grego quer dizer escravo, tá? Aí tá traduzido como servo, mas no grego é escravo. Servo, escravo são coisas muito parecidas ali no contexto do Novo Testamento. Então, a palavra ali quer dizer nós somos escravos do pecado, por isso que a gente não consegue transformação, por isso que a gente não consegue sair dessa sozinho. Não vai sair mesmo. Não adianta eu ler livro de autoajuda e ficar lá naquela farofa e falar assim, eu vou mudar. Só decepção atrás de decepção. Quem tem poder de mudar a nossa vida é Deus. Como que a gente faz isso? Como que ele faz isso? Aceitando a verdade. Então, Deus ele mostra uma maneira para você viver, para você estar perto dele. E essa maneira está aqui na Bíblia. Lembra do primeiro estudo que falou assim, ó, a tua palavra é a verdade? A Bíblia diz? Então, a Bíblia, ela mostra Cristo, ela mostra Deus. E ela também nos liberta, porque a sua mensagem vai transformando nossa vida. Então, só para encerrar aqui, né? Essa aqui eu vou comentar no final, porque nosso tempo já estourou. Eu não gosto de passar muito o tempo, tá, gente? Porque acho que 50 minutos, uma hora já é suficiente para a gente estudar aqui. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, manda, né? Se está assistindo em casa aí, manda no chat, no WhatsApp, sei lá onde for, manda. Eu posso te mandar o material em PDF, tá? Mas vamos estudar mais, porque a gente estudando mais, a gente aprende mais. A gente lendo na Bíblia, né? Aqui é muito pouco, Deus tem muito mais para nos abençoar, né? Então, qual é o resultado da entrega a Cristo, né? Alguém pode ler esse texto aqui, ó, 2 Coríntios 5,17? Alguém pode ler ele? É esse que tá na tela, Marquinhos? Esse, o 8, isso. 2 Coríntios 5,17. Assim que alguém, mãe, assim que se alguém estar em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Exatamente. Então, quando nós estamos em Cristo, Deus nos faz nova criatura. Isso quer dizer que Deus não leva em consideração o que passou. Tem pessoas que mataram. Paulo mesmo, infelizmente, ele foi um assassino. E, no entanto, quando ele conheceu de fato a verdade, ele se entregou a ela. E ele foi um homem muito usado por Deus. Então, veja, eu acho que aqui ninguém matou alguém. Mas se é o seu caso, se você cometeu esse crime ou algum outro que você acha, nossa, muito hediondo, e seja mesmo hediondo, seja um crime terrível, há esperança para você. Basta você querer. Porque o ingresso, o bilhete da vida eterna já é seu. Não sei se o Júnior estava ouvindo aí, mas eu falei, né? A fé, ela é a mão que recebe a graça de Deus. Se eu não tenho fé, se eu não recebo, se eu não aceito, como é que eu vou receber? Né? Tem como? Se eu falar assim, ó, Júnior, tem aqui R$ 1 milhão nessa maleta, ele não pega, eu vou acabar levando embora, porque ele não quer. Não tem 1 milhão, tá? Mas assim,
A fé é isso, a gente precisa aceitar, precisa entender que já é nosso, já somos filhos de Deus, precisamos aceitar e receber essa bênção, amém? Então, o resultado disso, de se entregar em Cristo, a Bíblia vai falar muito, você vai ver muito essa expressão, em Cristo, não é estar com, mas em, ou seja, ele quer viver em nós, por isso que há transformação, só assim. Ah, mas a pessoa, né, ela faz o bem, sem Cristo é tudo uma maquiagem, porque o fazer o bem externo, como a Simone falou aí, não transforma o interno, né? Não transforma, não transforma. Então, é preciso Cristo habitar no meu coração. E isso é uma decisão diária. Qual é o resultado, então? É a última pergunta, se eu não me engano. Acho que tinha 9 ou 10. Mas qual é o resultado do perdão divino, né? Só ver aqui, que essa era a última. Isso, essa era a última. Encerrando aqui, então. Qual que é o resultado do perdão divino, né? Olha o que diz a Bíblia. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, Romanos 5:1 diz isso, né? A Bíblia deixa muito claro, e não é só esse texto, não. Se você for olhar aqui, ó, esse outro que a gente leu, né? Olha, sou vivificado em Cristo, né? Por meio da salvação, eu sou vivificado, ou seja, nós estamos mortos. Olha esse outro texto aqui, ó. Liberdade, conhecereis a verdade liberta. Olha esse. Venham assim tempos de descanso, de refrigério. Tudo aqui na Bíblia, ele mostra o seguinte: você, Júnior, Nicolas, Simone, eu, Marcos, quem está aí ouvindo, nós só vamos ter paz quando a gente se entregar a Deus. Porque esse mundo aqui, lembra aquele primeiro texto, João 14:27? O mundo não dá a paz que eu dou, Jesus disse. Ele dá uma falsa sensação de segurança, dá uma falsa sensação de que está tudo bem, mas eu me sinto sozinho, eu me sinto desamparado, eu deito no meu travesseiro e eu sinto que eu não tenho jeito, eu sinto insegurança, medo, ansiedade. E não quer dizer, tá, que às vezes a gente não vai ter medo, ansiedade, insegurança, depressão, porque está com Deus. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que ser dominado por isso é muito ruim, muito triste. E nós passamos por isso justamente quando nós estamos longe de Deus, nós passamos por isso, né? Essa insegurança, esse medo, né? De novo, não estou falando aqui que é uma pessoa que crê em Deus, que está em Deus, não pode mostrar ter uma depressão, né? Até porque uma depressão é uma doença. Mas o fato é de que sem Deus não há paz verdadeira. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar, ó, só dando murro em ponta de faca. Vamos ser infelizes, vamos ficar comprando coisas para preencher o vazio que só Deus pode nos preencher. Vamos buscar dinheiro, posições, estudo, e nada disso é ruim. Mas quando isso a gente usa para preencher o nosso coração, drogas, bebida, festa, quando a gente usa isso para tentar preencher o nosso coração, a gente falha miseravelmente. Por quê? Somente em Cristo nós podemos ter paz com Deus. Então, o que nós temos que entender, né? Todos pecaram e carecem. Carecer é faltar. Então, falta a glória de Deus na nossa vida por conta do pecado. Vocês concordam com isso? Concordam, né? Todos pecaram. Ah, mas eu sou bonzinho. Não, você é um pecador. Nós somos todos pecadores. Em questão de pecado, somos todos farinha do mesmo saco, né? Tudo bem até aqui? Concorda com isso? Faz um Czinho aí com a mão, então. Quanto a mim, eu quero confiar na sua graça, que o meu coração se alegre na sua salvação. Salmo 13:5. É o desejo de vocês confiar nessa graça de Deus, que Deus habite no coração de vocês? É o desejo de vocês? Faz um Czinho aí, se concorda. Com a mão aí. Amém, né? Olha essa pergunta aqui, para a gente refletir mesmo. Quais áreas da minha vida precisam ser influenciadas por Jesus? Em outras palavras, quais áreas da minha vida
eu tô, ó, fechando a porta para Jesus entrar. Jesus quer entrar e eu não deixo. Não, Jesus, aqui não. Esse aqui não. Se ele não entra, como é que ele vai estar conosco? Se a gente não convida ele para entrar, como é que ele vai ser o nosso amigo? Se ele não entrar, como ele vai fazer transformação na nossa vida? Não vai. Então, por isso que a Bíblia diz, né? Estou à porta e bato, né? Se alguém entrar, se alguém abrir, eu entro. Senão eu não arrombo, não. Eu não vou entrar. Se alguém abrir, eu entro. Estarei com ele e ele comigo. É o desejo de vocês? É o meu desejo. Amém? É o meu desejo. Estar com Cristo. Muito bem. Então, aqui tem uma série, eu posso mandar depois para vocês, que tem, para a gente se aprofundar mais, né? Eu posso mandar ali no privado para vocês depois, só para, né? Finalizando aqui, então, qual que tem que ser o nosso compromisso de fé, né? Após o estudo de hoje, eu, Júnior, eu, Simone, eu, Nicolas, eu quero Jesus como meu salvador pessoal. É o desejo de vocês? Abre a câmera e diz um sim aí. Eu quero, hein? Eu quero. Amém. Eu quero. Amém. Então, Jesus está o quê? De braços abertos para nós. Ah, mas eu me afastei de Deus. Não tem problema. Ele nunca se afastou de mim e de você. A gente acha que Deus está longe, mas na verdade fomos nós que nos afastamos de Deus, não é? A gente acha, cadê Deus na minha vida? Veja, Deus está onde você coloca ele. Se a gente deixa Deus na garagem, ele fica batendo para entrar, mas ele não vai arrombar a porta. Ele só entra se a gente permite. E pela graça de Deus, nós estamos hoje o quê? Permitindo que ele entre na nossa vida. Isso é muito bonito, né? Tenho certeza que Jesus ele fica muito feliz de olhar e falar assim, olha, eu morri, aqui estão os meus cravos, o sofrimento que eu passei, ele continua diante de mim, mas eu tenho filhos como o Júnior, como a Simone, como o Nicolas, como o Marcos, e quem está ouvindo aqui hoje e também está tomando essa decisão. Eu tenho filhos que me amam e querem que eu faça a transformação. Afinal de contas, a cruz perde o seu valor se ela não transforma a nossa vida. Jesus não tem valor nenhum para mim se eu não deixo que ele seja meu salvador pessoal. Não é? Jesus ensinou muitas coisas, mas ele disse assim, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Então não adianta ter Jesus como um guru, uma pessoa boa. Jesus não veio aqui para isso. Jesus veio para ser o seu Salvador. Amém? O meu Salvador. E eu estou aceitando e você também. Então vamos, alguém quer falar alguma coisa para finalizar? Lá no guia de estudos, lá no estudo 5, tem uma partezinha para a gente ler. Então é importante, todo dia, como nós queremos estar em comunhão com Deus, você que está em casa também, tira um print da tela, me manda aí uma mensagem, eu vou mandar para você o material, o PDF, acho que quem está aqui só subir um pouquinho tem lá, vamos buscar, todo dia ler um textinho, então amanhã você vai ler, ó, Romanos 5, 1 a 11, medita nesse texto, se você quer conversar sobre alguma coisa, manda uma mensagem, no outro dia, Efésios 2, 1 a 10 e por aí vai. Por quê? Porque Jesus só vai entrar na nossa vida se a gente permitir. E relembrando, a gente já falei isso, né? Num outro estudo. Relembrando, né? Como é que Deus fala comigo? Hein, Nicolas? Como é que Deus fala comigo? Deus fala comigo por meio da Bíblia. Eu falo comigo por meio da oração. Então, ó, vamos voltar aqui, rebobinar aqui. Ó. Como é que Deus fala comigo? Por meio da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus vai falar comigo por meio da Bíblia. Ah, mas eu quero ouvir sua voz. Olha, Bíblia. Deus ele não vai revelar nada que não esteja aqui, sabia disso? Ah, mas ele já revelou. Mas e aí, como é que eu falo com ele? Por meio da oração. Então, essa proposta aqui é o quê? Para você tirar um print, para você pegar, você ler todo dia a sua Bíblia, orar, falar com Deus, porque ele só vai entrar se eu o quê? Deixar, tá bom? Então, tá lá no estudo 5, pega esses textos. Esses textos, eles têm relação com quem a gente estudou hoje, então é uma maneira de se aprofundar mais e estar mais pertinho de Jesus.
Alguém quer falar alguma coisa, então, para a gente orar? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Quer falar aí? Ora pelo meu filho Vitor. Você conheceu ele com um bebezinho, não conheceu? Lembro dele. Lembro dele sim, Vitor. Ele é seu filho? Daquele que tá com o bebezinho no colo, lembra lá? Uma bebê Não no parece colo não, hein? com roupa rosa. Não parece não. Ah, Então, seu filho. é que na quinta-feira ele teve começo de infarto. Ah, sim. Ele começa o quê? Não entendi. Começa o quê? Começo de infarto. Não entendi, desculpa. Infarto. Ah, começo de infarto ele teve? Começo. Nossa, ele tem quantos anos? 21. Novo, né? Vamos estar orando por ele. Vamos orar então. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por que o Senhor nos ama muito, Senhor. E é nítido, a gente olha na sua palavra, vê tudo que Jesus passou por nós, Pai. Com certeza ele não merecia, Senhor. Mas para dar-nos algo de graça, que é a nossa salvação, que é algo maravilhoso. Imagina estar no céu, mas sabemos que o céu começa aqui hoje, a transformação, a nova vida começa hoje, uma vida de bênçãos, uma vida de paz, uma vida de alegria, Senhor. Uma vida pertinho de Jesus. Assim como os discípulos puderam estar frente a frente, nós também podemos por meio da pessoa do Espírito Santo. O Senhor disse antes de subir, lá em João 14, 15 e 16, que não deixaria os seus filhos órfãos, não deixaria Simone, não deixaria o Júnior, não deixaria a mim e quem que estiver assistindo. O Senhor prometeu que não deixaria os seus filhos órfãos, meu Pai. E nós te louvamos por isso, porque nós temos um Pai que nos ama, e ama tanto que decidiu dar a vida por nós. O pecado, Senhor, entrou como um vírus em toda a humanidade, mas o Senhor nos deu o privilégio, Pai, de ter o Senhor como nosso Salvador, Pai. Aquele que fez a troca, aquele que deu a vida e tomou a morte que era nossa. Isso é maravilhoso. E nós queremos te louvar, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito por nós até esse dia e ainda vai fazer pela nossa salvação, Senhor. Amém. E contar que muitas vezes a gente valoriza tão pouco a nossa salvação e valorizamos tanto bens materiais, sendo que no céu a gente vai andar em ruas de ouro, Senhor. Nos perdoa por isso. Nos ajuda a enxergar com seus olhos, nos ajuda a ver o valioso preço da salvação, da vida eterna que Cristo sofreu tanto para nos dar. Chegou um ponto que ele quis desistir, mas ele pensou na Simone, pensou no Júnior, pensou em mim, pensou no Nicolas, pensou nesse amigo que nos assiste, e nós estamos aqui para aceitar esse sacrifício, meu Deus. Venha ser conosco, nos ajude a estar pertinho do Senhor, estar em Cristo, a ser uma nova criatura. Em nome de Jesus é que te pedimos, o amoroso amigo, conselheiro, Jesus, o nosso Salvador. Aumenta, Senhor, o nosso amor por Jesus, que ele viva em nós, que nós estejamos tão perto dele, que a gente o ame tanto, que a gente sinta que não possa mais viver sem ele, que ele seja o nosso tudo em todas as coisas, que ele seja o nosso melhor amigo, Pai. Atende essa nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos essas bênçãos espirituais, sabendo que o Senhor não nega. Todo aquele que pede, o Senhor concede isso, essas bênçãos da salvação. Por isso te louvamos por isso, Pai. E te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe, viu? Deus continue guiando aí cada um. Fica com Deus. Um abraço, viu? Tchau. Tchau.